Hoje a gente vai falar da aposentadoria real, porque quem não constrói estrutura financeira não vive aposentadoria, vive dependência. Dependência do próximo salário, do próximo governo ou da próxima regra. Deixa eu te fazer uma pergunta rápida. Você já imaginou como vai ser a sua vida quando parar de trabalhar? Agora, deixa eu fazer a pergunta que quase ninguém gosta. Você imagina isso ou só evita pensar? Esse assunto dá um certo arrepio. Então, muita gente prefere fingir que ele não existe. Hoje, a gente vai falar da aposentadoria real, sem terrorismo, sem promessas milagrosas, mas com números, bom senso e um pouquinho de humor. Porque chorar não ajuda em nada. A aposentadoria virou aquele problema do futuro, que o eu do futuro vai resolver. O problema é que o eu do futuro normalmente olha para trás e pensa: por que eu não comecei antes? No Brasil, muita gente acredita no INSS, que ele vai manter o padrão de vida. O problema nunca foi o INSS. O problema é achar que alguém vai sustentar no futuro um padrão de vida que você mesmo não estruturou no presente. O INSS foi criado para garantir um mínimo, para evitar miséria, para não deixar ninguém totalmente desamparado. Conforto é outro departamento, é outro campeonato. Hoje, a aposentadoria do INSS não é baseada no último salário. Ela é baseada na média das contribuições e começa, em muitos casos, em 60% dessa média. Traduzindo para o português claro, você ganha R$ 8.000 por mês no final de carreira e pode se aposentar com 3, 4 mil. Vamos colocar número nisso. Aqui. Vamos colocar número nisso aqui. Porque o número não mente. Prometo que vai ser bem simples, tá? Imagina uma pessoa que termina a carreira ganhando R$ 8.000 por mês. Salário bom, bonito no contra-cheque. Só que o INSS não olha só para o último salário. Ele faz a média de todas as contribuições desde 1994. No começo de carreira, essa pessoa ganhava pouco, depois foi subindo, e só lá no final da carreira chegou nesses 8 mil. Quando o INSS faz essa conta, a média da vida inteira não fica em 8 mil. Fica, por exemplo, em R$ 5.000. Agora entra a regra atual. O INSS começa pagando 60% dessa média e soma 2% para cada ano que passar de 20 anos de contribuição. Vamos supor que essa pessoa contribuiu por 30 anos. 20 anos são os 60% iniciais. Mais 10 anos, 10 vezes 2 dá 20%. Então acrescenta 20%. Somando tudo, essa pessoa se aposenta com 80% da média salarial. Agora, a conta final. Média da vida inteira, R$ 5.000. 80% disso dá R$ 4.000 de aposentadoria. A pessoa termina ganhando 8 mil e se aposenta com 4 mil. Metade do salário. E agora vem a parte que ninguém te contou. Essa queda de renda acontece justamente quando suas despesas não caem, elas sobem. A mesma geladeira, mais saúde, menos energia,
menos margem de erro, a mesma farmácia ou até mais, e os mesmos boletos. E agora eu preciso te lembrar de uma coisa muito importante. Existe um teto máximo para a aposentadoria do INSS. Para 2026, a previsão do teto é de R$ 8.537,55. R$ 8.537,55 O que isso significa na prática? Mesmo que você ganhe 10, 12, 15 mil reais por mês, o INSS não considera nada acima desse valor para efeito de aposentadoria. Você contribui, mas contribui limitado ao teto. Ou seja, tudo que você ganha acima disso não está protegido pelo INSS. Não é erro do sistema. Ele simplesmente não foi feito para substituir rendas mais altas. Muita gente acha que ganhava mais, né? Muita gente acha que ganhar mais resolve a aposentadoria. Não resolve, não. Quem ganha acima do teto e não constrói um complemento fica financeiramente desprotegido na maior parte da renda que o INSS não cobre. O teto de INSS não é um detalhe técnico, ele é uma linha clara entre quem depende do sistema e quem constrói estrutura própria. O maior erro da aposentadoria não é ganhar pouco, é depender de uma única fonte de renda. Se tudo dependesse do INSS, qualquer mudança vira problema. Qualquer inflação vira dor, qualquer atraso vira estresse. E é como sentar numa cadeira com uma perna só. Pode até funcionar, até alguém encostar e você tombar. Renda única não é risco, é falta de arquitetura. Qualquer estrutura séria precisa de base, fluxo e redundância. Segurança financeira não é ter muito dinheiro, é ter opções. Se existe um ativo mais poderoso que dinheiro, esse ativo é o tempo. Tempo não aparece no aplicativo do banco, mas decide tudo. Juros compostos funcionam assim. O dinheiro começa a trabalhar e depois chama os amigos. Quem começa cedo investe menos por mês, corre menos risco, erra pequeno. Tempo não faz milagre, mas faz 1000 vezes melhor, o que já era bom. Esse ponto do tempo não sou eu que falo. Tem um livro que eu gosto muito, chama-se A Psicologia do Dinheiro, do Morgan Housel. Ele explica uma coisa simples, mas poderosa. Não é o mais inteligente que vence no dinheiro. É quem consegue ficar mais tempo no jogo, porque saber o que fazer, todo mundo até sabe. O difícil é fazer por tempo suficiente. O maior inimigo do tempo não é a falta de dinheiro, é a incapacidade humana de esperar. A maioria das pessoas não fracassa por errar investimentos, fracassa por abandonar estruturas antes delas amadurecerem. Juros compostos recompensam constância, não ansiedade. Dá para construir patrimônio no curto prazo? Dá. Mas não com a mesma qualidade de quem teve tempo. No curto prazo, normalmente você precisa de mais dinheiro, mais risco e menos erro. O tempo reduz risco, a pressa aumenta.
atalho financeiro existe? Sim, existe. O problema é onde ele termina. A aposentadoria confortável não vem de um ativo só, vem de uma estrutura. Qualquer estrutura séria precisa de três coisas: base que protege, fluxo que sustenta e patrimônio que atravessa ciclos. Sem essa função, é só esperança bem vestida. Sozinho, nenhum resolve. Juntos, eles se equilibram. A aposentadoria não acontece de repente. Ela é construída devagar ou desmontada em silêncio. Se você tem tempo, use. Se você tem pouco tempo, use com estratégia, mas sem ilusão. Se você quiser se aprofundar mais nessa ideia de tempo, comportamento e decisões financeiras, sem ficar rico de um dia para o outro, eu recomendo muito a leitura do livro A Psicologia do Dinheiro, do Morgan Housel. Se esse vídeo fez você pensar diferente, comenta aqui embaixo. Compartilha com alguém que ainda acha que a aposentadoria é só ver depois. E fica por aqui. Dinheiro não é jogo, é estrutura. E estrutura não se improvisa. Vem comigo.